Já ouvi muitas palavras como essas, pobres consoladores são vocês todos. Essas palavras nunca terminarão, e você o que leva a continuar discutindo. Bem que eu poderia falar como vocês se estivesse no meu lugar. Jó está dizendo, né? Se você estivesse na minha pele, é fácil falar assim porque vocês não estão na minha pele. É fácil acusar porque vocês não estão passando o que eu estou passando. Eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Com a minha boca, porém, procuraria encorajá-los. A consolação dos meus lábios daria alívio para vocês. Contudo, se falo, a minha dor não é aliviada. Se me calo, acaso ela desaparecerá? Sem dúvida. Ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família. Tu me debilitaste. O que é uma testemunha disso? A minha magreza se levanta e se depõe contra mim. Na sua ira, Deus me atacou e me dilacerou. Rangeu os dentes contra mim. O meu inimigo fitou-me com um olhar ferino. Os homens abriram a boca contra mim. Esmurraram meu rosto como zombaria e se uniram contra mim. Deus entregou-me aos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou. Agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me. Fez de mim o seu alvo. Os seus flecheiros me cercam. Ele traspassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Ele me ataca com golpe após golpe. Pisoteia-me como um guerreiro. Costurei pano de saco sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. O meu rosto está rubro de tanto eu chorar. As densas trevas circundam os meus olhos, apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração. Vesti-me de luto e prostrei-me com o rosto em terra. Meus olhos estão vermelhos de tanto chorar e vejo as minhas olheiras. Estou assim, ainda que nunca tenha ferido uma alma e minhas orações sejam sinceras. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está meu advogado. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem diante de Deus, como quem defende a causa de um amigo. Pois dentro de apenas alguns anos eu farei a minha viagem que não tem volta. O meu espírito está quebrantado, meus dias estão esgotados. A sepultura está aberta à minha espera. Está vendo esses zombadores que me cercam? Por quanto tempo ainda vou ter de suportá-los? Ó Deus, preciso da tua ajuda. Preciso da tua garantia, pois és o único que podes fazer isso. Essa gente não ajuda em nada. Sabe, sabe quão insanos eles podem ser. Não os deixes sair como vencedores. Os que traem os próprios amigos ensinarão perversidade aos filhos. Deus, tu me colocaste na boca do povo, e eles me cospem no rosto. Mal enxergo de tanto choro, sou apenas pele e osso. Os íntegros não conseguem acreditar no que vem, e os de bom coração estão convencidos de que desisti de Deus. 9. Mas quem tem princípios? Mas os justos se manterão firmes nos seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos, e façam nova tentativa. Não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias. Os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia diante da aproximação das trevas, eles dizem: vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é o abismo, né, ou a profundeza, ou a morte, se estendo a minha cama nas trevas, se digo ao túmulo, você é meu pai, e aos vermes, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então a minha esperança? Quem poderá ver esperança para mim? Descerá ela às portas
do abismo? Desceremos juntos ao pó? E agora Bildade, é, é, ele fez pela segunda vez críticas em relação a Jó, né? Agora é a vez de Bildade pela segunda vez condenar Jó. Então Bildade de Suá respondeu: quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez e depois poderemos conversar. Por que somos tidos por animais e considerados ignorantes aos seus olhos, Jó? Ah, você que se dilacera de ira, deve-se abandonar a terra por sua causa? Ou devem as rochas mudar de lugar? A lâmpada do ímpio se apaga e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda a luz se escurece, a lâmpada da sua vida se apaga. O vigor dos seus passos se enfraquece e os seus próprios planos o lançam por terra. Por seus próprios pés você se prende na rede e se perde na sua malha. A armadilha o pega pelo calcanhar, o laço prende firme. O nó corretivo está escondido na terra para pegá-lo. Há uma armadilha no seu caminho. Terrores de todos os lados o assustam e o perseguem em todos os seus passos. A calamidade tem fome de alcançá-lo. A desgraça está à espera da sua queda e consome partes da sua pele. O primogênito da morte devora os membros do seu corpo. Ele é arrancado na segurança da sua tenda e o levam à força ao rei dos terrores. O fogo mora na tenda dele, espalha um enxofre ardente sobre a sua habitação. As suas raízes secam-se embaixo e os seus ramos murcham em cima. A sua memória desaparece da terra e já não se ouve o seu nome nas ruas. É lançado da luz para as trevas, é banido do mundo. Não tem filhos nem descendentes em meio ao seu povo. Nem lhe restou sobrevivente algum nos lugares onde antes vivia. Os homens do ocidente assustam-se com a sua ruína e os do oriente enchem-se de pavor. É assim a habitação do perverso. Esta é a situação de quem não conhece a Deus. Então respondeu Jó: até quando vocês continuarão a atormentar-me e esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me? Se é verdade que me desviei, o meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu na sua rede. Se grito violência, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou meu caminho. Eu não consigo passar. Cobriu de escuridão as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados, enquanto não me vou. Desarraiga a minha esperança, como se arranca uma planta. A sua ira se acendeu contra mim. Ele me vê como inimigo. As suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos. Até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos se esqueceram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas me consideram estrangeiro. Veem-me como um estranho. Chamo meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. Meu hálito é repugnante à minha esposa. Causo nojo aos meus próprios irmãos. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos. Escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia. O que a mão de Deus me feriu? Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas em um livro, fossem talhadas com estilete de ferro no chumbo,
ou gravadas para sempre na rocha. Quanto a mim, eu sei que meu Redentor vive. Nossa, aqui é lindo, né? Jó 19. Aqui Jó chega a uma conclusão, que embora todo esse sofrimento, embora Jó esteja argumentando contra os amigos aqui, sobre seu sofrimento, como se Deus o tivesse imputando então uma disciplina sem ele saber o motivo, ele refutando os argumentos dos amigos que condenam e acham e procuram pecar na vida dele. Jó chega aqui no capítulo 19, e aí aqui, embora sofrendo, Jó, ele tem um lapso aqui de esperança. Tem um raio de esperança aqui. Ele diz assim: quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem entalhadas com estilete no ferro, no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Quanto a mim, eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Aqui é um dos versos mais emblemáticos aqui da história toda de Jó. Esse momento de esperança que ele tem, apesar de todo o sofrimento, eu sei que o meu Redentor vive. E um dia ele se levantará sobre a terra. Depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro. Como anseia no meu peito como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porque por meio dela a ira trará castigo para vocês, e então vocês saberão que há julgamento. Então Zofar, de Namate, respondeu: agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra, e o meu entendimento faz-me contestar. Certamente você sabe que sempre foi assim desde a antiguidade. Desde que o homem foi posto na terra, o riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios o riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus e a sua cabeça toque as nuvens, ele perecerá para sempre, como o seu próprio excremento. Os que o tinham visto perguntarão: onde ele foi parar? Ele se esvai como um sonho, para nunca mais ser encontrado, banido como uma visão noturna. O olho que o viu não o verá mais, tampouco o seu lugar o tornará a ver. Os seus filhos terão que indenizar os pobres. Ele próprio, com as suas mãos, terá de refazer a sua riqueza. O vigor juvenil que lhe enche os ossos jazerá com ele no pó. Quem o conheceu, olha e diz: onde ele foi parar? É tão passageiro como um sonho do qual não se lembra. Desaparece como se fosse ilusão. Já foi importante, mas agora é como um João ninguém. Passa despercebido, não importa onde vá. Seus filhos vão mendigar na rua, para restituir a todos de quem tirou vantagem. Em pleno vigor de vida, ainda que jovem morrerá. Ele saboreia o mal com uma iguaria, degusta a maldade sem pressa. Deixa na boca para saborear mais, e como aprecia o mal. Mas depois o estômago revira, causa forte intoxicação alimentar. A comida refinada tem de vomitar, e Deus o faz colocar tudo para fora. A maldade que engoliu torna-se veneno e o mata. Não poderá aproveitar nada do que conseguiu, nem um banquete, nem festa, nem um bom vinho. Tem de devolver tudo que ganhou, sem nem ter a chance de desfrutar o seu trabalho. E por quê? Porque explorou o pobre e tomou o que não
lhe pertence. Então, aqui Zofar está descrevendo a calamidade dos perversos. Então, mais uma vez, faz a leitura de que tudo isso que está acontecendo na vida de Jó, certamente é porque houve erro, ou então na vida de Jó, ou até mesmo nos seus filhos. Aí Zofar aqui, ele descreve a atitude, a maldade dos perversos. E na leitura dele, ele está dizendo, então, tudo que acontece de mal aqui, Deus também vinga essa maldade. Até que ele diz, olha, é, tem de devolver tudo que ganhou sem ter a chance de desfrutar o seu trabalho. E por quê? Por que que alguém tem que devolver tudo que ganhou? Então, a pessoa, como Jó, né, se tornou rico, agora perdeu tudo. Por quê? Ele estava dizendo, é porque Deus está fazendo justiça com aquele que ganha algo de forma indevida, né? Então, fruto de trapaça, de engano, de roubo, é isso que ele está falando. Então, ele está fazendo essa leitura aqui da calamidade, maldade dos perversos. 20. Aquele que nega a Deus nunca está feliz com o que tem, e sua ganância não dá folga. Ele ajunta muita coisa, mas não consegue se agarrar a nada. Quando pensa que já tem tudo, o desastre acontece. É servido como é servido como um bom prato de miséria. Quando a barriga está cheia, Deus dá uma amostra de sua ira. Depois despeja todo o seu furor sobre ele. Se foge de um desastre, vai de encontro a outro. Ele é atirado de um lado para outro, espancado até a morte. O horror assombra sua casa, e tudo que tem escoa pelo ralo. A vida dele deu perda total. Não tem onde cair morto, não possui mais um tostão furado. Deus arrancará suas roupas sujas da maldade e as pendurará à vista de todos. Sua vida é arrasada como por um terremoto, pois nada pode resistir à ira de Deus. Aí está, esse é o plano de Deus para o ímpio. Isso é o que o aguarda. 21. Agora Jó responde. Agora ouçam-me e deixe-me falar. Pelo menos façam um favor. Um minutinho só. Jó replicou então, dizendo assim: agora ouçam-me, deixe-me falar. Pelo menos façam o favor de me ouvir. Aguentem um pouco. Depois vocês podem zombar à vontade de mim. Não estou me queixando de vocês, mas de Deus. Então, eu não deveria estar perturbado? Dê uma olhada em mim e pasmem. Não, não digam nada. Aliás, nem conseguirão dizer nada. Até eu, quando me vejo, entro em choque. Não consigo parar de tremer. Por que os ímpios se dão bem, vivem tanto e são tão ricos? Então, mais uma vez aqui, Jó, agora Jó descreve a prosperidade dos perversos, né? Ele diz, olha, por que pessoas más se dão bem? Ele pede uma folga aqui, um momento aqui para os amigos, diz o seguinte, olha, por favor, agora fiquem quietos, deixa eu falar um pouco. Eu sei que até mesmo eu, quando olho para mim, eu fico espantado, tamanho sofrimento. Dê uma olhada para mim, pasme. Não digam nada, aliás, nem conseguirão dizer nada. Até eu, quando me vejo, entro em choque. Não consigo parar de tremer. Por que os ímpios se dão bem, vivem tanto e são tão ricos?
Eles podem ver os filhos bem-sucedidos, desfrutam a alegria de estar com os netos. O lar deles está em paz e eles não sentem medo. Nunca experimentaram a vara da disciplina de Deus. O seu gado berra com vigor, multiplicam-se a todo vapor. Eles deixam os filhos brincarem do lado de fora. As crianças pulam e correm soltas, felizes da vida. Tocam músicas, tocam música com violinos e flautas, festejam, cantam e dançam sem parar, desfrutam uma vida boa e longa e morrem sem dor durante o sono. Dizem a Deus: deixa-nos em paz, não queremos saber os teus planos. Quem é o Todo-Poderoso e por que devo obedecer a Ele? O que ganharemos com Ele? Mas cometem um grande erro. Eles acham que são deuses. E como sei disso? Passo bem longe dessa gente. Quantos ímpios fracassados conhecem? Ou quantos foram detonados pela desgraça? Ou ainda foram pegos de jeito na esquina? Quantas vezes são varridos como simples palhas? Não muitas. Vocês podem dizer: Deus está guardando castigo para os filhos deles. Então eu pergunto: por que agora? Por que não agora, para que saibam o que fizeram? Eles precisam aprender a lição e sentir na pele todo o peso da ira de Deus, pois nem deve ligar para a família uma vez que tiver terminado sua vida. Mas quem somos nós para dizer para dizer a Deus o que fazer? Ele lida com os assuntos além do que podemos compreender. Então, mais uma vez, Jó aqui está fazendo uma leitura e Jó está falando a respeito da prosperidade dos perversos. Ele está dizendo: olha, é difícil ver um ímpio na ruim, né? Normalmente parece que são justos que enfrentam dificuldades. Parece que alguém pode dizer: ah, mas Deus vai tratar eles, Deus vai julgar em outro momento da história. Mas está dizendo: e por que Deus não julgaria em vida? Para que eles aprendam, para que eles reconheçam o que fizeram de maldade. Eles nem estão aí para Deus, é isso que Jó está dizendo. Mas fazer o quê, né? Quem somos nós para dizer o que Deus deve fazer? Então, mais uma vez, Jó aqui está tendo um debate com seus amigos e a respeito da justiça de Deus. Jó, um homem íntegro, reto, honesto, ele se encontra agora com a vida num caos. Perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu as riquezas, as suas posses, e a doença tomou conta do seu corpo. E nesse desastre moral, desastre social aqui, e físico também, Jó argumenta e questiona Deus. Deus, por que tu permite a prosperidade dos ímpios? Se tu trata o mundo com justiça, por que essas coisas aconteceram contra mim? Mas fazer o quê? Quem somos nós para dizer o que Deus deve fazer? Ele lida com assuntos além do que podemos compreender. Alguns morrem na flor da idade, quando tudo está a favor deles, quando a vida é plena fartura e vigor. Ou morrem amargos e desolados. Outros morrem amargos e desolados, sem nunca provar o sabor da fidelidade. Da felicidade. Mas ambos são postos lado a lado na morte. Não é possível distinguir um do outro. Não me iludo. Sei do que vocês são capazes, dos planos que maquinam para me derrubar. Ingenuamente dizem que os castelos dos maus desabarão, que as conquistas dos ímpios entrarão em colapso. Já perguntaram aos viajantes o que acham disso? Não ouviram deles histórias de gente má que nunca sofreu punição, que nunca pagou coisa alguma por suas maldades? Ninguém os confrontou com seus crimes? Nunca arcaram com as consequências do seu pecado? Em vez disso, tiveram funerais de luxo, com tudo o que tinham direito.
São colocados cuidadosamente em sepulturas caras, acompanhados de uma multidão a lhes cortejar com mentiras. Ainda esperam que eu seja consolado por suas palavras? O consolo de vocês é uma grande farsa. Então agora, ele faz, pela terceira vez agora uma terceira rodada de condenação. Ele faz agora, acusa Jó de grandes pecados, né? Terceiro debate agora, terceira rodada. Outra vez ele faz, o tematita tomou a palavra. Algum de nós é forte o bastante para dar uma mãozinha a Deus ou esperto o suficiente para lhe aconselhar? Acha que sendo justo faria alguma diferença ao Todo-Poderoso? Mesmo que tivesse uma vida perfeita, acha que ele o aplaudiria? Acha que ele dá uma dura em você por causa da sua pureza? Claro que não. É porque você é um poço de maldade. Eita. E os seus pecados não têm fim, Jó. Quando as pessoas vieram pedir socorro, você as explorou, tirando-lhes até a roupa. Não deu água para quem tinha sede, nem comida para quem tinha fome. E olha que você era poderoso e honrado por todos, nadava em dinheiro. E mais, expulsou viúvas pobres da sua porta e sem dó nem piedade maltratou os órfãos. Por isso está cercado de perigo, paralisado pelo medo. De repente a mesa virou, Jó. Como você se sente vivendo em completa escuridão ou como se estivesse prestes a morrer afogado? Você sabe que Deus está no comando. Você sabe que Deus está no comando? Ele conduz o universo. Dê uma olhada nas estrelas. Ainda assim você ousa dizer o que sabe Deus? A essa distância e na escuridão, como pode julgar, Jó? Ele passeia pelos céus, cercado em nuvens. Mas como pode nos ver? Você vai continuar batendo na mesma tecla que os ímpios sempre utilizaram? E cadê eles? Morreram cedo, antes da hora. Um enchente repentino os varreu da terra. Eles diziam para Deus: deixa-nos em paz. O que o Todo-Poderoso pode fazer conosco? E na verdade foi Deus quem lhes deu tudo. Como sei disso? Passo bem longe dessa gente. Os honestos veem os desonestos, arruinados e fazem festas. Aliviados comemoram. Finalmente, nossos inimigos estão arruinados. Tudo que tinha evaporou e seus planos viraram fumaça. Chega de discutir com Deus. Faça as pazes e tudo ficará numa boa. Deixe que ele diga a você o que fazer. Guarde as palavras dele no coração. Se voltar para o Todo-Poderoso, ele reconstruirá a sua vida. Limpe sua casa de todo mal. Abra mão do seu amor ao dinheiro, Jó, e jogue fora todo o seu ouro. Então o Todo-Poderoso será seu tesouro, que é a maior riqueza do mundo. Você terá o prazer em Deus, o Poderoso, e olhará para Ele com alegria e sem medo. Quando você orar, Ele ouvirá e ajudará a realizar os seus planos. Você decidirá o que você quer, e isso acontecerá. Seu caminho será coberto de luz. Aos que estiverem na pior, você dirá: anime-se, tenham coragem, e Deus o salvará. Até o culpado escapará, por causa da desgraça de Deus em sua vida. Então aqui ele faz, pela terceira vez, condena Jó e diz: olha, Jó, na verdade o que tu está passando aí é porque tu tratou mal. Quantos bateram na tua porta e tu não lhes tratou bem? Quantos precisaram da tua ajuda? E tu começou a amar essa riqueza aí. E essa riqueza que tu teve foi de forma injusta. Então olha o tanto de condenação, esses amigos de Jó aqui, que de amigo não tem muita coisa, né? Mas questionaram Jó, estimaram que ele estivesse em pecado, confrontaram Jó, e Jó, então ele se defende mais uma vez, pela terceira vez ele se defende. Jó respondeu: não vou desistir, vou em frente, pois minha queixa é legítima. Deus não pode me tratar assim, não é justo. Se eu soubesse onde encontrá-lo, eu iria correndo. Apresentaria meu caso diante dele. Exporia todos os meus argumentos. Pela resposta, saberia exatamente o que pensa, o que se passa na cabeça dele. Acha que ele me mandaria embora ou me acusaria? Não, ele me daria ouvidos. Veria um homem correto diante dele. E meu juiz me absolveria de uma vez por todas as acusações. Mas eu vou para o leste à procura dele e não o encontro.
Vou para o oeste, mas nenhum sinal dele. Vou para o norte, e nem rastro dele eu vejo. Vou para o sul, também não acho nenhuma pista. Mas ele sabe de tudo, onde estou e o que faço. Ele pode me investigar e passo no teste com louvor. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas e jamais me desviei do caminho. Cumpri todos os mandamentos dele e não somente obedeci, eu os colecionei com carinho. Mas ele é o único soberano. Quem pode argumentar com ele? Ele faz o que quer e quando quer. Ele levará a cabo o que decidiu sobre mim e o que mais decidir fazer. Surpreende que eu tenha medo de me encontrar com ele? Quando penso nisso, fico apavorado outra vez. Deus faz do meu coração ficar apreensivo. O Todo-Poderoso me faz tremer. Estou em completa escuridão. Não enxergo um palmo diante do nariz. 24. Mais uma vez, Jó agora contesta, né, os perversos e diz que muitas vezes eles não são castigados. 24. Mas por que o Todo-Poderoso mantém segredo no dia do juízo? Ele bem poderia abrir o jogo para os que o conhecem. Há pessoas que vivem de matar, de roubar, mentir e trapacear. Exploram o pobre e tiram proveito do humilde. Empurram o desamparado para o fundo do poço. Ameaçam a vida dos mais fracos. Os pobres, como animais de rua, reviram os lixos em busca de comida. Eles se alimentam dos restos dos ricos e sobrevivem de esmolas. Sem casa, passam as noites na rua, a tremer de frio. Não podem contar com nenhum abrigo. Ficam à mercê da situação, chuva e vento forte. Amontoam-se e abrigam-se onde dá. Filhos que mamam são tirados de sua mãe. Filhos de pobres são roubados e vendidos. Vestem-se de remendos e farrapos. Mesmo que trabalhem duro, passam fome. Não importa quanto trabalhem, o salário nunca é suficiente. Pessoas gemem de dor e morrem em todo canto. Os miseráveis gritam por socorro e Deus não faz nada, como se tudo estivesse bem. 13. Há também os que evitam a luz a todo custo e desprezam o bom caminho. Quando o sol se põe, o assassino se levanta e vai matar o pobre e roubar o indefeso. O adúltero mal pode esperar o cair da noite, pois pensa: ninguém pode me ver agora. O ladrão trabalha na escuridão quando chega o dia, tranca-se dentro de casa, porque não quer nada com a luz. A escuridão profunda é manhã para essa gente, pois são parceiros dos terrores da treva, dos terrores das trevas. Eles são facilmente levados pelas águas. Tudo que tem é amaldiçoado. Tão certo como o sol quente derrete a neve, os pecadores desaparecerão no sepulcro. A própria mãe se esqueceu deles, só servem de alimento para os vermes. Nada que é mal permanece. Inescrupulosos, eles se aproveitam dos mais necessitados. Por mais que pareçam muito bem de vida, eles não têm nada. Toda essa segurança é uma farsa. Deus está de olho neles. Podem até ter seus 15 minutos de fama, mas depois tudo acaba. Como o jornal de ontem, serão usados para enrolar os restos de comida. Fiquem à vontade, podem provar que tudo é mentira? Temem, mas não conseguirão. Capítulo 25. Então respondeu Bildade. Agora Bildade, terceira rodada aqui, Bildade ataca Jó novamente. Bildade só atacou Jó. Deus é soberano, ele é temível. Tudo funciona de acordo com ele. Pode alguém conter seus exércitos de anjos? Existe algum lugar onde a sua luz não brilhe? Está
Me ouvindo? A gente está sofrendo aqui algumas constantes quedas na internet aqui. É o que está acontecendo há algumas semanas. Nós estamos tentando resolver isso. Já entramos em contato com a empresa, ok, que nos fornece a, a rede de dados aqui. E aí eu vou contar com a sua paciência e compreensão, ok? 25, então. Deus é soberano e ele é temível. Tudo funciona de acordo com ele. Pode alguém contar seus exércitos de anjos? Existe algum lugar onde sua luz não brilhe? Como pode um mero mortal pensar que é capaz de enfrentá-lo? Como um pobre mortal pode alegar inocência? Então, mais uma vez aqui agora a Bildade confrontando Jó, né? Diz como um mero mortal pode alegar inocência. Ora, nem mesmo a lua nem as estrelas são perfeitas aos olhos de Deus, quanto mais pobres mortais que não passam de vermes, né? Então, ao mesmo tempo aqui que Bildade, né, ele está fazendo, é, ele está imputando condenação aqui sobre Jó, ele está fazendo uma leitura profunda. Ele está dizendo, olha, como alguém pode se justificar diante de Deus? Ele está dizendo que o homem não tem como se justificar diante de Deus. É isso que ele está confrontando. E Jó refuta isso. Jó está dizendo, não, não tem erro na minha vida. Então, a justiça própria de Jó, né, leva ele por caminhos em que ele começa a questionar Deus, né? Ele não blasfemou, mas agora ele está questionando Deus pelo seu, pela sua aparente conduta irretocável, né? Caráter ilibado. 26. Jó responde agora a Bildade. Jó respondeu: Que bela ajuda vocês deram a um homem desamparado. Chegaram para o resgate no último instante. E que conselho para um homem confuso. Vocês estão me ouvindo? Sim? Ok. Palmas para vocês. Como foi esclarecedor. Mas onde vocês aprenderam isso? De onde vem tanta inspiração? Os mortos estão sofrendo e em grande angústia. E grande angústia atinge os que foram lançados no fundo do mar. O inferno está aberto diante de Deus. E a terra da destruição está exposta. Ok. Vamos. Eu vou continuar aqui com o áudio, ok? Eu sei que a imagem está. Isso, a tela travou. E travou numa cena maravilhosa, né? Deus da glória. Mas olha só, sempre assim, nunca é uma imagem boa da gente, né? Mas vai lá. Isso. Vamos agora vamos no áudio então, ok? Eu acho que tá travando é porque é por conta da imagem mesmo. Nem o Zoom tá aceitando a imagem, não. Vamos dar uma arrumar na carcaça os próximos dias aí pra ficar melhor. Vamos lá. É, Que conselho para um homem confuso. Palmas para vocês. Como foi esclarecedor. O Jota tá ironizando agora, né? Ele precisa de ajuda, alguém em extrema calamidade aqui, e os amigos condenando ele. Ele tá dizendo que ajuda maravilhosa, né? Eu tô nessa ruim aqui, vocês vieram me criticar. Mas aonde vocês aprenderam isso? De onde vem tanta inspiração? Os mortos estão sofrendo e grande angústia atinge os que foram lançados no fundo do mar. O inferno está aberto diante de Deus e a terra da destruição está exposta. 7. Ele estende o céu sobre o espaço sem forma, sustenta a terra no vazio. Ele acumula água nas nuvens densas, que não se rompem com o peso. 9. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo suas nuvens sobre ela. Ele delineia o horizonte sobre o oceano, que serve de limite entre a luz das trevas. O estrondo do trovão ressoa nos céus. Ouçam, é a voz de Deus. Com seu poder, silencia as tempestades no mar. Com sua sabedoria, subjuga os monstros marinhos. Com um sopro, limpa os céus. Com um dedo, esmaga a serpente marinha. E isso é só o começo, um mero vislumbre do seu poder. Imagine o que seria de nós se ele realmente erguesse a voz. 27.
Jó esperou que Zofar acabasse de falar e retomou sua defesa. O Deus Santo me negou justiça. O Todo-Poderoso arruinou minha vida. Mas enquanto eu respirar, enquanto Deus me der vida, recuso-me a dizer uma palavra que não seja verdade. Recuso-me a falar qualquer maldade. De jeito nenhum concordarei com suas acusações. Defenderei minha inocência até a morte. Agarro-me à minha integridade firmemente e acreditem, não vou me arrepender. Que meu inimigo tenha o mesmo fim do ímpio e meu adversário seja declarado culpado. Essa gente sem Deus tem uma esperança quando Deus põe um ponto final em sua vida? Será que Deus ouvirá seu grito de socorro quando estiver em apuros? Essa gente liga para o Todo-Poderoso. Mais uma vez, Jó questionando aqui a vida dos perversos, né? Eles nem ligam para Deus. Será que Deus ouvirá o grito de socorro quando estiver em apuros? Perguntem se já oraram alguma vez. Claro que não. Eu apresentei a vocês tudo sobre o agir de Deus. Não omiti nada a respeito do Todo-Poderoso. A evidência está diante de vocês. Já viram por vocês mesmos. Então, por que continuam falando besteira? Ou seja, Jó pergunta: eu já descrevi toda a sorte dos ímpios aqui. Que eles blasfemam contra Deus, que eles rejeitam Deus, que eles desprezam, que eles não estão nem aí. E ainda assim vão bem. Eu já descrevi a vida do ímpio. E por que vocês ainda estão dizendo que Deus governa o mundo com justiça? E por que que vocês ainda estão tentando achar pecado em mim? Vocês acham que vocês estão ajudando a mim? Que bela ajuda vocês estão dando para alguém que está precisando, né? Percebam? Então, Jó aqui, mais uma vez, Jó está aqui firmado na sua própria justiça. De fato, Jó não pecou. Você achou pecado aqui na vida de Jó, mas, mas Jó tinha consciência de si, dos seus atos, do seu comportamento, e por conta disso, Jó estava cheio de justiça própria. Então, assim como nós hoje fazemos a leitura, Deus é justo, as pessoas dizem, será que Deus é justo? Mas se fosse justo, isso não aconteceria. Ah, se Deus fosse justo, o mundo não estava desse jeito. Ah, se Deus fosse justo, correto, então pessoas não estariam sofrendo. Por que Deus permite que criancinhas sejam maltratadas? Por que Deus permite que as pessoas fiquem órfãs? Por que Deus permite que alguém adoeça, né? Então, tá vendo que a leitura sempre é com base na justiça humana, né? Ou melhor, com base no comportamento humano, a justiça de Deus como se fosse resultado do comportamento humano. E não é assim, Deus é soberano. O universo é muito complexo. As leis, a soberania de Deus para reger o universo é muito além do que a gente pode imaginar. Não tem como o homem tentar compreender isso. E é isso que Jó está falando aqui. Será que Deus ouvirá seu grito de socorro quando estiver em apuros? Essa gente nem liga para o Todo-Poderoso. Pergunte se já oraram alguma vez. Claro que não. Eu apresentei a vocês tudo sobre o agir de Deus, não omiti nada a respeito do Todo-Poderoso. 12. A evidência está diante de vocês. Já viram por vocês mesmos. Então, por que continuam falando besteira? 13. Vou citar as próprias palavras de vocês. É assim que Deus trata o ímpio. Isso é o que deve esperar do Todo-Poderoso. Seus filhos terão morte violenta, nunca terão pão suficiente para pôr na mesa. Eles serão eliminados pela praga, mas nenhum de suas viúvas derramará uma lágrima. Mesmo que acumulem muita riqueza e tenham muitas roupas finas, os honestos usarão essas roupas, e os inocentes dividirão entre si tal riqueza. Eles constroem casas luxuosas, mas não resistirão a um simples inverno. Eles vão se deitar ricos, mas acordarão pobres. O pavor virá sobre eles como uma enchente. Um tornado os carregará no meio da noite. Um vendaval os arrastará, e já era. Vão sumir sem deixar rastro nem pegada. As catástrofes os perseguem. Correm para lá e para cá, mas não conseguem se esconder. São surrados e expulsos de seu lugar. 28. Sabemos que há minas de prata e como o ouro é refinado. Sabemos que o ferro é extraído da terra e o cobre é tirado da rocha. O mineiro penetra a escuridão, vasculha os lugares mais escondidos atrás de minério, escava no escuro sufocante. Bem longe da agitação e das pessoas, abre um poço longe de todos, e são baixados por cordas. A superfície da terra produz alimento.
mas suas profundezas são como fornalha. No meio das pedras há safiras, e entre as rochas, pepitas de ouro. Nem o explorador conhece o caminho, e o trapaceiro nunca pôs os olhos nelas. O arrogante nunca passou por lá, e o dono do pedaço se dá conta delas. Os mineiros trabalham duro a rocha e transformam as montanhas. Eles cavam túneis através da rocha e encontram todos os tipos de pedras preciosas. Eles descobrem as nascentes dos rios e trazem os segredos da terra para a superfície. Mas onde encontrarão sabedoria? Onde se esconde o entendimento? 13. Os mortais não têm nenhuma pista, não têm a menor ideia de onde procurar. O abismo diz: não está aqui. As profundezas do mar repetem: nunca ouvimos falar dela. Não pode ser comparada nem com o mais fino ouro. Nenhuma quantidade de prata será suficiente. Só um parênteses aqui. Você percebe que quando Salomão escreve o- vários provérbios, você vê que tem muita coisa que Jó citou, né? Então, provavelmente aí Salomão tenha lido, né, os escritos aí de Jó, porque muitos dos argumentos de Salomão são idênticos às sentenças aqui de Jó, né? Que agora ele está falando, quem, aonde é a fonte da sabedoria? Será que está na terra? Não, na terra ninguém não está. Quem pode contê-la? Quem que pode dominar a sabedoria? Não pode ser comparada nem com o mais fino ouro. Nenhuma quantidade de prata será suficiente. Nem o famoso ouro de Ofir pode comprá-la. Nem mesmo diamantes e safiras. Nem e nem esmeraldas são comparáveis a ela. Joias extravagantes não conseguem ofuscá-la. Colares de pérolas e rubis não merecem atenção. Isso não paga nem a primeira prestação. 19. Extraiam todo o ouro e diamante africano, mas nada poderá ser comparado à sabedoria. Então, de onde vem a sabedoria? Onde mora o entendimento? Ela está tão bem escondida que não importa quão profundo cavem, não poderá ser encontrada. Se perguntarem aos mortos, dirão: só ouvimos boatos a respeito dela. Só Deus conhece o caminho para a sabedoria, sabe exatamente onde pode ser encontrado. Ele sabe o lugar exato de cada coisa na terra, ele vê tudo debaixo do céu. Ele atribuiu a força dos ventos e estabeleceu a medida das águas. 26. Estabeleceu leis para a chuva, trovões e relâmpagos. Mas depois concentrou-se na sabedoria, certificou-se de que tudo estava estabelecido. Então, dirigindo-se aos homens, disse: aqui está, o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é ter entendimento. Tá vendo? Salomão depois escreve exatamente isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão depois está citando Jó, viu? Aí agora Jó continua, mais uma vez. Pastor, por que Jó está falando de sabedoria aqui? Pois bem, porque está todo mundo tentando entender como que Deus governa o mundo. Jó está tentando explicações, está procurando explicações a respeito de como Deus governa o mundo. É com justiça? Não é com justiça? Será que dá para entender a soberania de Deus? E eles não conseguem. Eles estão perguntando. Os amigos de Jó estão tentando buscar uma explicação também como que Deus governa o mundo. Se é com justiça ou se não é. Eles falam, é com justiça. Mas a justiça de Deus é com base no comportamento humano. Jó está dizendo, não, não é com base no comportamento humano. Porque qual é a explicação? Eu não pequei, não tenho erro algum. E se fosse, por que que os ímpios se dão bem? Vocês não estão. Então, se é pelo comportamento humano, tem muito ímpio se dando bem. E muita pessoa boa, que nem eu, se dando mal. Então, não é com base na justiça. E aí, nesse grande debate, tentando entender tudo isso, Jó chega à conclusão, dizendo: quem pode entender a sabedoria de Deus? Quem é que pode achá-la? Será que pode procurar na terra e encontrá-la? Não tem como. O temor do Senhor, ele disse: então, na verdade, eu tenho que temer o Senhor, eu tenho que me sujeitar a isso tudo. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E afastar-se do mal é ter entendimento. E aí Jó continuou, no capítulo 29. Ah, que saudade dos bons e velhos tempos, quando Deus cuidava de mim. Ele sempre ia à frente como uma lâmpada e eu andava na escuridão guiado por sua luz. Ah, que saudade dos anos dourados, quando a amizade de Deus agraciava meu lar. Quando o poderoso ainda estava no meu lado e meus filhos todos em volta de mim.
quando tudo dava certo e nada era tão sofrido. Quando eu ia ao centro da cidade e me sentava com os meus amigos na praça, jovens e velhos me cumprimentavam com respeito. Eu era honrado por todos na cidade. Quando eu falava, todos escutavam. Até os líderes se calavam para me ouvir. Os que me conheciam falavam bem de mim. Minha reputação ia à minha frente. Era conhecido por ajudar pessoas em dificuldades e apoiar os que estavam desanimados. O que estava prestes a morrer me abençoava. A viúva e os amigos se alegravam com a minha visita. Meu relacionamento com o povo era ótimo. Eu era conhecido por ser honesto e justo. Eu era. E Joaquim, ele lembra, né, do início da sua vida, que era tão feliz. Só que agora Jó transborda, chega a sair pela boca, né, a sua justiça própria. E é justamente isso que Deus estava tratando na vida de Jó. Tanto é que tem um amigo que vai aparecer logo na sequência, que é Eliú, e Eliú vai explicar, vai trazer um quarto, um quarto entendimento aqui, dizendo, olha, na verdade as coisas que acontecem muitas vezes é para tratar. Uma é para antecipar o futuro, né? Para é, é Deus sinalizando algo que pode acontecer lá na frente. E a segunda interpretação de Eliú é que Deus talvez esteja moldando o caráter de alguém. Deus usa das provações para moldar o caráter de alguém. Eliú chega a uma bela de uma conclusão, para moldar o caráter de alguém. E era justamente isso que Deus estava fazendo na vida de Jó. Deus estava trabalhando o caráter dele. Pastor, mas Jó não tinha errado. Pois é, mas Jó era orgulhoso. Jó, ele se tornou soberbo. Olha o que ele diz agora. Quando eu ia ao centro da cidade, eu me sentava com meus amigos na praça. Jovens e velhos me cumprimentavam com respeito. Eu era honrado por todos na cidade. Quando eu falava, todos escutavam. Até os líderes se calavam para me ouvir. Os que me conheciam falavam bem de mim, minha reputação ia à minha frente. Eu era conhecido por ajudar pessoas em dificuldades e apoiar os que estavam desanimados. Olha agora. O que estava prestes a morrer me abençoava. A viúva e os amigos se alegravam com a minha visita. Meu relacionamento com o povo era ótimo. E eu era conhecido por ser honesto e justo. Olha o que ele diz. Eu era os olhos do cego. Meu Deus do céu. Você percebe aqui a justiça de Jó? Eu era os olhos do cego. Eu era os pés do aleijado. Eu era uma ótima pessoa, todo mundo reconhecia. A minha reputação, quando falava meu nome, minha reputação ia à minha frente. Antes de eu chegar lá, todo mundo já me queria bem. Então Jó se envaidece aqui, né? Eu era os olhos do cego, eu era os pés do aleijado, um pai para o necessitado e um defensor do estrangeiro injustiçado. Eu disse, eu que defendia as causas dos que necessitavam, eu era um pai dos órfãos, eu era os olhos do cego, eu era as pernas do aleijado, eu era grandes coisas, perceba? Já agarrei ladrões pelo pescoço e fiz devolver o que haviam roubado. Eu pensava, morrerei em paz na minha casa, agradecido por uma vida longa e bem vivida, pois sou muito bem-sucedido e respeitado, e a honra se renova a cada dia. Minha alma será cheia de glória, e o meu corpo saudável até o meu último dia. Todos ouviam quando eu falava, esperavam ansiosos cada palavra minha, depois ficavam quietos e pensativos, para que em sua vida elas fizessem sentido. Recebiam meus conselhos e absorviam tudo, como o solo bebe a chuva da primavera. Quando eu sorria para eles, mal podiam acreditar. O rosto deles brilhava, os problemas sumiam. Eu era o líder deles, que lhes dava ânimo. Em tudo, era um exemplo para todos. Para onde eu conduzisse, eles me seguiam.
Agora Jó, ele lamenta a miséria que ele está submetido aqui, a miséria que caiu sobre ele. Ele diz assim: Mas isso acabou. Hoje eu sou alvo de piadas, de jovens mal educados e arrogantes. Ora, eu desprezava os pais deles, considerava-os pior que cães que cuidam do rebanho. De que me serviriam eles? Já estavam velhos e sem força, esgotados de tanta necessidade e fome. Perambulavam de rua em rua, revirando lixo e comiam o que encontravam pela frente. Foram banidos da comunidade, amaldiçoados como delinquentes. Ninguém os suportava, eram expulsos de sua terra. Ouvia-se sobre eles nos lugares mais estranhos, como andavam por aí como loucos varridos. Um bando de mendigos sem nome, rejeitados por todos. Mas agora os filhos deles correm atrás para me insultar e zombar da minha cara. Eles me odeiam e me ofendem, ousam cuspir no meu rosto, essa gentalha. Agora que Deus detonou a minha vida, caem matando em cima de mim. Ninguém os segura. Eles me atacam brutalmente de todos os lados, me derrubam e continuam a pisotear enquanto estou caído. Eles me destroem pelo meu caminho e conseguem fazer isso de um jeito que ninguém ergue um dedo em meu socorro. Eles deitam e rolam sobre mim. Aproveito minha fraqueza para me arruinar de vez. O pavor me assalta. Minha dignidade é arrastada no chão. E a esperança de socorro virou fumaça. Minha vida se esvai. 19. Estou condenado ao sofrimento. A noite consome meus ossos. A dor nunca para. Deus me pega pela gola e me lança, e fico rolando de dor na cama. Do mesmo modo, lançou-me na lama, e estou só o pó, sou um monte de cinza. Peço socorro a ti, e não tenho resposta. Estou diante de ti, mas nem olhas para mim. Tu és muito duro comigo, pois me atacas com tua mão pesada. Tu jogaste, tu me jogaste no meio da tempestade, e com ela se foi o sucesso para bem longe de mim. Sei que vou morrer de qualquer jeito, pois é assim que determinaste para todos. 31. O que fiz para merecer isso? Será que ninguém ajuda quando se grita por socorro? Eu não chorava junto quando via alguém passar necessidades? Não me entristecia por causa do pobre? Mas como isso se voltou contra mim? Eu esperava o bem e veio o mal. Eu buscava a luz, mas veio a escuridão. A inquietação me tomou por dentro, e cada dia deparo com mais sofrimento. Caminho por lugares sombrios. O sol se foi. Levanto-me no meio do povo e peço ajuda. Grito como uiva o chacal, e meu gemido parece o de uma coruja. Estou cheio de feridas e de pele escura, e a pele escurece. Meu corpo queima de febre. Meus instrumentos só tocam tristes canções, e minha flauta só imita o choro. O choro. Amém? Até aqui, então, Jó declarando a sua integridade e Jó, então, questionando por que que Deus o havia então abandonado e que Deus então não governa o mundo com base na justiça. Deus essa soberania de Deus tem que se sujeitar, mas não há o que fazer. Ele vê ímpios prosperando e vê justos como ele indo de mal a pior. Então, Jó chega à conclusão que Deus não governa o mundo com base na justiça e que ele está próximo do fim dos seus dias, ok? Só que, claro, que o cenário todo aqui que nós estamos vendo é Jó exacerbado de justiça própria. E não tem nada que impeça mais o favor de Deus na nossa vida do que a justiça própria. Então, eu e você sejamos aqueles que não não imputam pecado sobre os outros. Não buscam condenar outros, achar pecado. E também não olhamos para a nossa vida como se fosse o nosso comportamento um motivo para Deus nos abençoar. É bem verdade que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, a vida velha se passou e tudo se faz novo. Mas nosso comportamento não é o motivador da bondade de Deus. A nossa boa atitude não é a motivação da bondade de Deus. Deus é soberano. Existem coisas que nós não entendemos, mas precisamos nos sujeitar e crer na bondade de Deus, independente se a gente entendeu ou não. E exaltar o Senhor
exaltar sua soberania apesar de qualquer coisa. Por isso que Jó, em determinado momento, diante desse caos todo, mano, eu não teria, eu blasfemaria já na primeira. Mas Jó, em determinado momento, ele diz: Mas eu sei que meu Redentor vive. E um dia ele se levantará e ele vai mudar a minha sorte. Que você e eu carreguemos essa convicção, que independente de qualquer coisa, da boa temporada ou da ruim, na saúde ou na adversidade, na abundância ou na escassez, nós creiamos na bondade de Deus. E que um dia o Senhor se levantará para mudar a nossa sorte. Amém? Que toda justiça própria seja ferida, que toda a consciência de si, de nós mesmos, seja ferida. O evangelho não se trata de nós pensarmos menos de nós. Tem algumas pessoas que dizem assim: ah, eu não sou nada mesmo, eu sou. Não é pensar menos de si. Nós somos filhos amados. Também não é pensar além do que convém de si. O evangelho se trata sobre nós não pensarmos em nós. É olhar para Cristo, crer na sua bondade, na sua fidelidade. Senhor Jesus, eu quero declarar sobre cada um que está aqui nesse devocional essa tarde, que os nossos olhos sejam lançados e fiquem fixados em Ti. Que haja uma convicção no nosso coração todos os dias, que o nosso Redentor vive, que o Senhor é bom, o Senhor é justo, e a Tua bondade, a Tua misericórdia, elas permanecem até 1000 gerações. Quero declarar que somos renovados aqui, na Tua justiça, na confiança da Tua justiça, e não da nossa. Remova, ó Deus, todo esse senso de injustiça no nosso coração. Remova, ó Deus, todo coitadismo, todo sentimento e atitude de vítima, de coitado, de quem é vítima daquilo que fizeram. Não, nós sabemos que o Senhor não perdeu a mão, não perdeu o controle de todas as coisas. E que no fim o Senhor se levantará para vingar todos os nossos inimigos. Nos oramos, declaramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Ok, se você percebe aí, hoje nós atualizamos nossa leitura, né? Desde, desde do acampamento, do Remacamp, que nós tivemos que parar alguns dias ali. A gente conseguiu recuperar. Aí, ó. Eu peço que você complete lá no aplicativo, entra lá e atualize a data, o devocional de hoje, ok? E aí, acabamos então de chegar aqui no verso, no capítulo 30, ok? E eu preciso informar algo para você. Amanhã nós teremos